você, tia. Aí você vai me falando que eu vou passando os slides, firmão. Ok. Pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje, né, a gente ia fazer uma análise aí, principalmente da música capítulo 4, versículo 3, né, da introdução dela, mas antes eu aproveitei um trabalho que eu já estava desenvolvendo para colocar aqui, e a gente vai incluir também essa análise dessa introdução dessa música, né? Então, eu tinha começado a pesquisar, então, em cima dos censos demográficos, né, uma análise a investigação étnico-racial, né. Saiu na revista Retratos, que é do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, saiu uma reportagem falando sobre isso, né, mostrando essa investigação étnico-racial, né. E pode passar, Marina. E antes de começar, eu queria só dar explicar duas palavrinhas, né, que a gente ouve muito, né? O preconceito, né? Então eu foquei ali na parte da sociologia mesmo, né? O conceito sociológico da palavra, né? Atitude emocionalmente condicionada, baseada em crença, opinião ou generalização determinando simpatia ou antipatia para com os indivíduos do grupo, né? Pode passar o outro, Marina. E aí eu fiz uma diferenciação da discriminação, né? Então, a discriminação é o ato de segregar ou de aceitar uma pessoa, aceitar uma pessoa, um grupo de pessoa por conta da cor da pele, do sexo, da idade, credo religioso, trabalho, convicção política e etc. Né? Então, só para a gente diferenciar aqui no começo, o preconceito é você ter essa ideia preconcebida, né? E o preconceito em si não é crime, né? Então, eu posso ser preconceituoso, eu guardo isso para mim, né? Agora, a ação de eu manifestar esse preconceito em uma ação discriminando a outra pessoa, segregando a outra pessoa, aí sim é um crime, né? Aí sim já é um crime, né? Então, eu só queria separar essas duas coisas, né? E o racismo, que é o que a gente vai tratar aqui, é um preconceito, que ele, manifestado nessas ações, nessa segregação que a gente tem dia a dia, é um ato criminoso, né? Pode passar, Marina. E aí eu queria fazer uma reflexão aqui, né? Eu coloquei essa imagem aí, qual é o lugar que as pessoas negras ocupam no seu imaginário, né? Isso daqui é um clipe do Emicida, que eu não sei se todo mundo conhece, que é o Eminência Parda. Então vamos ver o clipe. Com essa música, né, pra gente, que eu queria mesmo fazer essa provocação, né? Qual é o lugar do negro no nosso imaginário, né? No nosso, eu digo do nosso, da sociedade toda, né? Não só nós que estamos aqui, né? Mas qual que é esse lugar, né? Muitas vezes a gente percebe, principalmente nós que a gente vive diariamente, a gente sofre diariamente todos esses ataques, a gente percebe o olhar diferente, o tratar diferente, simplesmente só porque somos negros, né? Então, e essa coisa do que fica bem evidente no clipe, né? Que o corpo da mulher negra sensualizado, né? Tratado como uma garota de programa, o rapaz negro como ladrão, né? E todos os outros incomodados com a presença deles ali naquele restaurante, que era um restaurante chique, né? Um restaurante caro, né? Então, eu quis colocar como uma provocação, né? Qual é o lugar do negro no nosso imaginário, né? Pode passar, Marina. E aí, antes de eu entrar aí no censo, eu quis colocar sobre eugenia, né? Então, eugenia é um termo que veio do grego que significa bem-nascido.
né? A eugenia surgiu para validar a segregação hierárquica, e aí foi para um site, né, esse site que é o VIX, né, que essa pesquisadora Pietra, acho que é Divan, que fala o nome dela, ela é uma historiadora, tá? E ela publicou esse livro, Raça Pura, uma história de eugenia no Brasil e no mundo, tá? Pode passar, Marina. E aí, quem criou esse termo foi o Francis Galton, em 1883, tá? Seu projeto pretendia comprovar que a capacidade intelectual era hereditária, ou seja, passava de membro para membro da família, e assim justificar a exclusão dos negros, imigrantes, asiáticos e deficientes de todos os tipos, né? Então, ele queria simplesmente excluir todo mundo que é diferente, né? Essa era a ideia dele, né? Então ele que cunhou esse termo, né? Que a gente trouxe para o Brasil em 1914 numa tese de uma tese da faculdade de medicina do Rio de Janeiro, né? E a gente bateu muito isso aqui no Brasil, esse assunto, com um dos pais da eugenia aqui no Brasil, que foi Renato Kell. E a gente teve a ajuda de muitos intelectuais e pessoas famosas que apoiaram esse pensamento, né? Então, como, por exemplo, Monteiro Lobato, o Júlio de Mesquita, que foi o proprietário do Estadão, do jornal, né? Estadão. Oliveira Viana, jurista, sociólogo, considerado um dos imortais da Academia, né, Brasileira de Letra, e o fundador da Faculdade de Medicina de São Paulo, Arnaldo Vieira de Carvalho, né, que é não sei se todo mundo conhece aquela avenida que a gente tem ali perto do Hospital das Clínicas, perto da Paulista, né, a Avenida Doutor Arnaldo, em homenagem a esse senhor, tá? E aí pode passar, Marina. Aí vai entrar. E aí isso foi entre 14 até 1940, 50, esse pessoal, né? E aí eu vou entrar logo na investigação do censo, né? Censo demográfico, tá? O nosso primeiro censo foi em 1872, né? E logo no primeiro e no segundo censo, que foi em 1889, que estão do lado esquerdo aí, superior, né? Então, a gente tem esses dois primeiros censos que nele tiveram essa classificação por raça, né? Por etnia, né? Então, nele, a gente verifica que a maior parte dos brasileiros eram negros, eram pretos ou pardos, né? Então, a gente pode verificar aqui que os pardos eram 33,5% e os pretos eram 9,3%, isso só de pessoas livres. A gente ainda tinha os escravos, que quem fazia essa classificação eram os donos dele, né? O senhor, o dono do escravo, né? Em si. E aí, em 1889, a gente ainda teve a maioria ainda preta, né? Preta e parda, né? Que a gente for juntar aqui a classificação, eles colocaram todos que não eram considerados pretos, eles colocaram como mestiços, né? Então, juntando os 32% aí, mais os 14%, daria a maior parte da nossa população ainda sendo pretos e pardos. E daí por diante, a gente teve que casa exatamente com a eugenia, né? Desde a criação do termo, desde quando ele veio para o Brasil. Então, a gente teve alguns censos que não tiveram e outros censos que não teve essa classificação. E aí, o primeiro censo que a gente teve, que foi do IBGE, que o IBGE foi criado em 1936, a gente já teve uma mudança nisso, né? Então, a gente já teve uma mudança que foi o quê? A maior parte da nossa população é branca, né? Já em 1940, que já é um reflexo do eugenismo, né? De toda essa coisa de ser contra do negro ser algo estranho, né? Então, para a sociedade prevalecer, então a gente tinha que acabar com os negros, né? Então, a utopia deles era ter uma sociedade branca, né? Essa era a utopia deles, né? E aí a gente veio, todos os outros censos, todos eles, na sua grande maioria, de brancos, né? E o primeiro que a gente teve, depois disso, que teve essa mudança no nosso censo demográfico, né?
foi em 2010, que foi o último censo que a gente teve, né? Porque a gente não teve censo esse ano, né? Por causa da pandemia, né? Que era para ter. E o último censo demográfico que a gente teve foi em 2010, que nele que os brancos e pardos, os pretos e pardos, passou a ser a maioria novamente, né? E por que tudo isso, né? Então, por que que a gente demorou tanto tempo? Se nosso país foi criado de grande parte eram negros, né, escravizados que vieram para cá. Então, nossa população sempre foi, em grande maioria, pretos e pardos, né? Então, vemos de uma sociedade que foi miscigenada, né? Então, a nossa grande maioria da população sempre foi pretos e pardos, né? Pode passar, Marina. E aí eu só individualizei, mas é a mesma coisa que eu tinha colocado anteriormente, tá? De todos os censos. Pode passar para o próximo. E aí, só o último aqui do lado direito, que é o que eu falei de 2010, né? Aqui, ó, o branco, 47,7%, pretos e pardos, se eu somar, vai dar mais de 50, né? 43,1, então vai dar 50,7, né? Então, a gente tem a maior parte da nossa população que se considera preto ou pardo, né? Então, porque lembrando que no censo demográfico, você que se intitula, né? Você que fala se você é branco, se você é preto, se você é pardo, você que se auto-reconhece, né? Pode passar, Marina. E aí, isso daqui foi uma reportagem que passou no Fantástico no domingo passado, e eu peguei só um pedacinho dessa reportagem, 40 segundos. Para diminuir a desigualdade, é preciso primeiro reconhecer que não é só uma questão de mérito. Se todo mundo quer subir na vida, nem todos têm acesso à mesma escada. Algumas pessoas conseguem, sim, ir avançando devagar, só com esforço próprio. Já umas poucas pessoas têm tudo a seu favor. Com boas escolas e uma rede de relacionamentos que ajuda a arrumar empregos, basta um pequeno esforço para chegar lá. Já para a imensa maioria dos brasileiros, essa é uma luta em glória. Não importa o esforço que eles façam, não conseguem sair do lugar. É preciso remover essas forças que ficam sempre jogando eles para baixo. E eu coloquei exatamente esse pedacinho só para a gente ter essa consciência, né, de que, como a gente tem boa parte da nossa população que nem se reconhece como negro, como preto, como pardo, né? Então, como que a gente tem uma boa parte da nossa população que, que joga contra toda a outra parte, né? Então, a gente tem todos os tipos de dificuldades, bloqueios, né, que atrapalha toda a nossa sociedade a desenvolver. A sociedade que eu digo, a sociedade preta, né? Nós, pretos, periféricos, pobres, né? Então, a gente tem todos os tipos de bloqueios possíveis e imagináveis para a gente conseguir sair do local que a gente está e conseguir ter uma vida digna, né? Conseguir desenvolver mesmo, né? Como ser humano, né? E aí a Marina vai continuar aí depois. Salve, galera. Então, vamos lá, né? Bem, primeiro assim, eu coloquei essas duas imagens, né? Porque eu acho que elas ainda são reais, sabe? Uma é a pintura do Debré e uma outra é uma foto. E essa foto, enfim, vamos lá. E aí, conversando com os professores, todo mundo, e sendo que vocês são do ensino médio, né? Tem um livro que é esse aqui, ó. Todo mundo conhece, né? Mas conhece o álbum, a música, né? E esse é um livro do vestibular da Unicamp, né? Então, como o professor Michel colocou também na aula passada, também, né? O rap, ele vem também em uma forma de uma poesia, uma coisa. Hoje,
a academia, a universidade aceita também. Mas vamos lá, vai, senão eu falo demais. Aí, eu escolhi esse pedaço aqui. O começo dessa música, que eu acho que vocês já ouviram esse rolo. 70% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. E aí, galera, eu só vou falar um pouco, assim, sobre a questão desse tipo de batida que o Racionais ele usa, né? Ele usa esse tipo de batida mais seca, mais teoricamente violenta, para demonstrar a questão da violência dentro das periferias, porque o pobre preto e preta, ele vive na periferia de São Paulo, né? E o Racionais, ele é formado dentro de 2 periferias, né? Uma na Zona Sul e Zona Norte. E aí eu vou mostrar para vocês nessas apresentações. 60% dos jovens... Então, assim, vocês conseguem visualizar? Sim, né? Então, sim, conseguimos. Aqui a gente tem mais ou menos 33 quilômetros, né, de distância, porém realidades iguais, na falta de acesso às estruturas públicas, né, políticas públicas voltadas para pessoal periférico. E o Grupo Racionais, ele é formado em 1988, se eu não me engano. Este álbum, que é este daqui que eu mostrei para vocês, é de 1997, um dos anos onde o Capão Redondo chegou ao maior índice de violência, homicídios, né? Nessa mesma época, era um dos bairros mais violentos do mundo. Então, vamos lá. Peraí, ó. Aqui, né, será que, por exemplo, essa realidade colocada aqui, né, ela continua real? Será que apenas 2% dos alunos negros estão dentro da universidade? Será que, mano, em 20 anos, será que essa estatística mudou? Essa realidade continua a mesma? O que vocês acham? Vocês podem comentar, viu? Por favor. Né? Mas, enfim. Aqui, né, eu trouxe algumas coisas assim, alguns dados mesmo, porque a ideia é fazer refletir, né? Como o Thiago colocou, né, a partir dos anos de 2000, os anos 2000, tem o Estatuto da Igualdade, se eu não me engano, também, que ele vem promover políticas para a igualdade social e dentro desse governo do Lula, né? E, vamos lá, aqui, será que assim, ó, por exemplo, quem é mais analfabeto? É o branco ou o preto pardo? Quem sofre mais violência? É esse tipo de reflexão. E a representação política, né? Como o Thiago colocou, a gente está em torno de o quê? 54%, 57%, certo? Porém, mano, 24% da representação do nosso, estamos falando do Congresso Federal, né? 24%. Como uma população vai ser representada por 24%? É esses tipos de questões, né? Que eu estou querendo colocar, eu não sei se eu estou viajando. Aí, ó, por exemplo, refletindo aquela rede pública e rede privada, onde que está colocado mais os pretos e os brancos? Vocês conseguem ver? Sim, sim. E então eu acho que assim, eu entendo que por mais que se tenha essa
igualdade, há uma seleção perversa dentro da cidade, onde joga a população preta para as margens da cidade, para as periferias. Então, a gente tem que pensar em políticas, ações, e fazer vocês, juventude, refletir sobre, né? Porque na escola pública, a maioria é o quê? Né? Outra coisa, por exemplo, que coisas que a gente deve refletir. Quantos professores pretas ou pretas vocês tiveram? Eu nunca tive nenhuma na minha trajetória inteira acadêmica. Então, quando a gente começa a mudar, refletir sobre esses tipos de posições e privilégios, a gente consegue fazer a mudança, é o que eu acredito, né? Então, e aí o ano de 97, uma curiosidade, foi um ano muito foda para a música brasileira, tá? Que aí o Rapa lança umas músicas também falando sobre miséria, sobre a questão de todo o navio negreiro, citando, né? Esqueci o nome do escritor. E também o Planet Ramp também lançado aí na cena. Vamos lá. Total que conclui ensino médio, né? Que é o caso de vocês, molecadinha. E eu posso só falar um pouquinho antes dos dois gráficos? Volta um pouquinho, Marina. Com certeza, Ti. Aqui vocês podem... Não, é o outro mesmo. Esse daí. Esse daqui vocês podem ver que é quase parecido, mas se você analisar ele sozinho, você não vê a dimensão. Passa para o próximo, Marina. Olha a dimensão aqui. Apesar de ser quase igual naquele outro gráfico, quem conclui? Quem conclui o ensino médio? Você pode ver na porcentagem, todos eles, a maior parte, tanto para no total, como homens, como mulheres, a maior parte são brancos, né? Então, é um sistema inteiro que a gente tem que pensar nisso daí, né? Porque naquele outro gráfico era bem parecido, é quase 50-50, mas você vê que todas as possibilidades, porque aí a gente pensa assim, em alimentação, a gente pensa muitas vezes, o pessoal da periferia, pretos, pardos e pobres, eles têm que trabalhar, então eles abandonam o estudo para trabalhar, né? Então, é todo um sistema que é feito para, muitas vezes, deixar, igual a Marina falou, o pobre, o preto, excluído, à margem da sociedade, né? Na periferia, né? Ele vive exatamente em outro mundo, né? E as melhores oportunidades sempre são dadas para as mesmas pessoas, para as mesmas famílias, né? Pode continuar, Marina. E aí eu acho que é interessante da cena do rap que ele vem para quebrar essa suposta democracia racial que é imposta, né? Colocada no nosso imaginário enquanto brasileiro, né? E brasileira. E é por isso que eu acho muito foda o rap, porque ele vem para quebrar isso e mostrar cicatrizes e colocar o pulso para fora, né? E o jovem da periferia, pelo que eu já pesquisei e li, ele não tem um sentimento de pertencimento da cidade, porque ele não tem grana para circular nos grandes centros, andar por aí. Então, por exemplo, quando o Racionais coloca o mundo é diferente da ponte para cá, vocês aqui da Zona Norte, quando a gente está ali na Zona Sul, tudo fica nas pontes. Se quebrarem as pontes, a gente não consegue atravessar. Né? Ali do Capão, a ponte que está dentro do Rio Pinheiros, né? Então, e aí o que é mais foda ainda, que, por exemplo, como eu coloquei para vocês, quando esse álbum foi lançado, em 97, a ONU considerava o Capão Redondo um dos lugares mais violentos do mundo, sendo que a gente estava com guerras em outros lugares. Então, se mata muito mais aqui na força policial, na violência mesmo, do que várias guerras nesse mundo inteiro. Né? E o que é mais louco, né, que, por exemplo, o bairro mais rico em São Paulo tem em 2015 isso, tem 25 vezes mais renda per capita do que, por exemplo, o Capão Redondo em 2015. 25% mais. E a questão de quilometragem entre um e outro não dá, tipo,
10 quilômetros, 15 quilômetros, entre os Jardins e o Capão. Então, a desigualdade, para mim, se chama São Paulo, sei lá. São Paulo tem tudo, né? E aí eu tinha colocado esse daqui e a gente manteve, né? Para a gente conversar, né? Então, para a gente ouvir a opinião de vocês, né? Vamos conversar sobre se auto-reconhecer negro, né? Porque tudo que a gente vê até agora é uma das coisas que impede esse auto-reconhecimento, né? Da gente, de eu como uma pessoa negra, né? Então, isso é uma das coisas que eu levei em conta no estudo lá do censo demográfico, né? Por que muita gente não se reconhece negro? Porque ele vê tanta discriminação, tanta coisa que ele prefere fugir dessa visão, né? Ele prefere viver um outro mundo. O problema é que esse mundo não larga ele. O problema é que a realidade é outra, totalmente diferente, né? Então, quando a gente vai para alguns lugares, outros lugares, esse mundo ele vai com a gente, né? Então, ele acompanha a gente, e a realidade é outra totalmente, né? Então, a gente pode não se considerar negro, né? Mas se a gente vai muitas vezes para uma seleção de algum emprego, a outra pessoa ela vai ser escolhida no seu lugar. E muitas vezes é porque a pessoa ela é mais clara que você, ela tem uma pele mais clara que você. Muitas vezes é porque pelo bairro da onde ela veio. Uma das coisas que eu ouvia muitas vezes falar na época que eu procurava emprego, né, quando era adolescente, né, era assim: não coloque do bairro da onde você é, coloque o seu endereço de outro bairro. Era uma das coisas que eu ouvia muito falar, na época que eu procurava emprego quando era adolescente, né? Então, o lugar onde você mora é um diferencial para você conseguir um emprego, não. A cor da sua pele é um diferencial para você conseguir um emprego, não. Né? O seu gênero, se você é homem, se você é mulher, se você é trans, se você é qualquer coisa, é um diferencial para você conseguir emprego, não. Então, isso que a gente tem que quebrar, né? Todos esses bloqueios, tudo isso que impede a gente de conseguir as coisas, a gente tem que quebrar tudo isso, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês agora. Nós queremos ouvir, né, Marina? Com certeza, por favor, porque senão agora passou a ansiedade. Falem, por favor. Então, já que vocês não vão falar, eu vou perguntar. Vou aproveitar e vou perguntar. Vocês se consideram negros? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Já te perguntaram se você é negro? De verdade, já te perguntaram? Aí eu espero que alguém responda, que depois eu conto a minha experiência sobre isso. Não. Nunca me perguntaram. Mas me perguntaram por que eu estava como parda na minha certidão. Na verdade, tem várias coisas, né, Ti? Aqui, no Brasil, eu nunca senti um racismo muito forte. Né, da forma que eu sou, mesmo quando eu tinha... Minha mãe falava para eu raspar o cabelo, né? Hoje eu não tenho mais, mas eu tinha cabelo, meu cabelo é black. E a minha mãe falava para eu deixar baixinho, né? Dava essa dica de deixar baixinho, porque senão é feio, fica um volume grande, né? Desnecessário. Então, apesar de eu ter os dois avós negros, a dica era sempre raspe o cabelo, filho. Fica mais bonito, mais higiênico, mais não sei o quê, enfim. E quando eu fui para a Alemanha, eu achava estranho o movimento de eu sentar num banco de ônibus, de metrô, de trem, e eles levantarem. Eu não entendia isso, né? Tinha um alemão sentado no ônibus, eu sentava ao lado dele, ele levantava. E no trem era assim, no tram era assim, qualquer lugar que tinha outras pessoas, eu sentava ao lado, eles levantavam.
E aí a minha amiga, que também foi para lá, né, falou, Michel, é que você é preto, né? Aí eu falei, ah, é? Ela falou, é. Eles são racistas, muito racistas. E principalmente em Dresden, que foi o lugar que eu fiquei mais tempo, e eu pegava muita condução, porque eu estudava, né, eu estava lá para estudar. Então, todo lugar que eu sentava, alguém levantava. E aqui eu nunca tive esse tipo de coisa, de eu entrar num elevador, alguém sair, e lá eu me senti muito mal, né? Eu nunca fui perseguido por um segurança aqui, né? Nunca um segurança me perseguiu num shopping ou em algum lugar. Lá não, né? Lá eles perseguiam. Lá eu via que tinha gente me olhando, fazendo assim, né? Enquanto eu estava num corredor ou no outro. Então, aqui eu não consegui sentir isso. E aqui é engraçado, porque quando eu me sinto negro, né? E as pessoas, só que as pessoas daqui falam, não, você é branco. E a minha sobrinha, que tem um cabelo muito mais crespo do que o meu, só que ela tem um cabelo loiro, né? Porque é um projeto do Brasil, o embranquecimento da nação. Ela foi contestada quando ela foi na galeria fazer o cabelo dela, que ela fazia a trança, falaram, é apropriação cultural. Eu falei, desculpa a palavra, eu falei, seu cu. Né, o cabelo dela é crespo, a gente é negoaço. A culpa não é nossa, a culpa é da miscigenação, que foi um projeto aí de trazer os europeus para cá e de cruzar as raças para embranquecer a nação. Então, eu nunca passei muito isso em São Paulo, no Brasil, exatamente porque a minha mãe já tinha umas coisas de, tipo, raspa o cabelo para não ter isso ou aquilo. De não conseguir emprego, porque você ia no emprego, você não ia no emprego com cabelo black. Eu sempre fui procurar emprego, né? Eu trabalhei de repositor no Big aqui, trabalhei no centro de São Paulo, e eu sempre consegui os empregos porque eu andava de acordo com o que a minha mãe falava, raspa o cabelo, não deixa o cabelo grande, porque se deixar o cabelo grande não te contratam. Então você tem que apagar as marcas, as pequenas marcas de negritude que você tem, eu era obrigado a apagar exatamente para não escandalizar, né, as pessoas que eu precisava dar um emprego, alguma coisa assim. Alguém quer falar alguma coisa? O Will contou ali uma coisa que até o que eu queria comentar, né? Na faculdade, eu já tive isso, né? Na faculdade, já me perguntaram isso, se eu me considerava negro. E aí, quando eu respondi que sim, aí ele falou, não, Thiago, mas você é moreninho. Mas o tom da resposta... Mas o tom da resposta foi mais preconceituosa do que a pergunta, do que a intenção da pergunta da pessoa, porque o tom da resposta foi meio assim, não, você não está doente, você só está com uma gripezinha. Era algo meio assim, você não é negro, você é moreninho. Né? Que é algo que a pessoa pode não pensar que é algo que ofende, né? Mas ofende muito, machuca pra caramba. E, por exemplo, hoje em dia eu uso cabelo assim, desse jeito, por um dos motivos é por causa da minha mãe, que sempre me incentivou na época de faculdade a usar o cabelo grande, né? E outro motivo é porque também, quando eu era pequeno, igual o Michel, eu sempre fui muito incentivado a usar cabelo raspado, né? Só um instante, Marina, já deixa eu falar. Aí eu sempre fui muito criticado, né? E sempre fui muito incentivado a usar o cabelo raspado. Então, até hoje eu uso cabelo black, assim, eu gosto de deixar o cabelo crescer, eu vou no cabeleireiro para cortar o cabelo. Eu não gosto que ele corte aqui em cima, que eu não quero que ele tire o volume, eu quero que ele deixe ele grande. Mas, assim, é um jeito de me empoderar, é um jeito que eu me considero, um jeito que eu me vejo, é um jeito de eu me mostrar para a sociedade que eu estou aqui, né? Marina? Eu só ia comentar, assim, sobre, muito pesado a cena, muito pesado, porque, assim, minhas amigas, elas têm uma puta, tipo, ficam muito puta com a questão, deixa eu pegar no seu cabelo? Mas como que você faz para cuidar? Como você faz para cuidar? Olha que pergunta, gente. Enfim, é só uma coisa, assim, que eu lembrando das conversas, porque, assim, eu nunca passei por isso, mas acho que a primeira vez, vou contar uma cena para você, a primeira vez que eu vi o racismo, minha mãe é branca, burguesa,
E meu primeiro namorado era negro. E ele tinha um black maravilhoso. Fui apresentar, né? Meu pai falou para trazer, minha mãe. Mano, minha mãe deu o apelido dele. Ah, e o Maca? Ela falava assim, e o Maca? Meu, você acredita? Ai, mas o cabelo dele não fede, não? E aí, assim, depois a gente cresce e corta a relação, né? Mas esse foi o primeiro choque, porque eu nunca tinha pensado que ele era diferente de mim. Eu nunca pensei nisso. Nunca pensei, mas ver isso dentro da própria casa foi muito pesado, assim, sem tanto que... Só que a vida vai dando voltas, né, tio? E aí, ele é da minha rua, da rua onde eu morava lá, e aí ele virou dentista da USP. Aí agora ele tem nome, Marcelo, né? Então, aí, assim, Natal em casa é muito engraçado, bem várias tretas. Enfim, é isso, gente. Lívia queria falar. Oi, gente, quero falar que eu tô ouvindo vocês contando essas histórias e tô aqui pensando algumas situações, assim, que a gente já passou. Mas, assim, primeiro, a minha família é uma mescla, acho que como a de toda a família, né? Todas as famílias brasileiras têm uma mescla. Gente, eu nunca pensei nessa questão se eu era negra, morena ou branca. Nunca me passou pela cabeça, nunca foi uma questão isso, se nós éramos, se a gente entrava na etnia branca, na preta, na parda, nunca entramos nesse mérito. Então, o meu irmão, ele tem um black 3 vezes maior que o seu, Thiago. Muito grande, muito, muito grande. E ele é bem mais moreno que a gente, ele é bem mais escuro que a gente. E ele foi o primeiro que foi para a Europa, e foi o primeiro que botou a cara para bater lá como negro, né? Lá ele é considerado negro. Aqui ele era só meu irmão, mas lá ele começou a contar coisas de que, tipo, umas coisas que para nós não era uma questão. Eu acho que é mais ou menos o que o Michel falou. Para nós ele não é negro, para nós ele era só o nosso irmão. E lá ele é o cara negro da questão. Mas eu tenho 2 filhos, e um dos meus filhos tem o cabelo liso, escorrido, e o outro tem um black, enorme. Puxou o lado do meu irmão. E o Murilo odeia cortar cabelo. Odeia. Era briga, tiro, porrada e bomba. Toda vez que eu tinha que levar pro cabeleireiro era um problema, porque ele gosta do black. E meu irmão usa o black, então na época ele era pequeno, se identificou e tipo, ficou isso. Uma vez na escola que ele estudava, que ele estuda ainda, a diretora, uma das regras da escola era que homens não podem ter cabelos compridos. Tá? Então era a regra da escola. Mas eu não considero meu filho de cabelo comprido. Eu considero meu filho com o cabelo natural dele, que é daquele jeito. Então, ponto final, morreu o assunto. Só que na escola começaram a abrir uma questão sobre isso. E todas as vezes que eles iam me abordar na escola, era assim, esse cabelo do Murilo, hein? Quando é que você vai cortar? E esse cabelo? Não, porque não pode ter cabelo comprido. Então, mas o cabelo dele não é comprido, o cabelo dele é desse jeito. Não tem, ele não é comprido. É assim, o cabelo dele é assim. Se eu cortar, vai crescer de novo, vai ficar assim. Ah, mas aqui não pode, aqui na escola não pode. Eu falei, então, mas o cabelo dele é assim, eu não vou cortar. É isso, é a característica dele, é do gênero dele. É assim, pronto, aceita e tal. Teve várias discussões, bullying, dos professores, de alunos, de coordenação, de direção, por conta do cabelo do menino, que tinha ali seus 12, 13 anos, e o cabelo era uma questão. Ele tinha um cabelo black na escola. Ninguém tinha um cabelo black, só ele. Aí que eu fui perceber que na escola não tinha negros, né? E o único negro que tinha era um menino cotista, que tinha bolsa e que raspava a cabeça.
Ele era o único que tinha o cabelo black. Então, era um estranhamento na escola a questão do cabelo. Eu não cortei, tá? Não cortei, deixei, falei, não, aceita, é isso, eu tô pagando a escola tanto quanto os outros. Não influencia em nada, ele não tá atacando ninguém, ele não tá fazendo nada demais, vai ficar o cabelo. Mas foi uma questão que, até eu ser adulta, nunca me incomodou, nunca foi assim, do tipo, nossa, o seu cabelo é isso, aquilo, outro. E quando eu tive meu filho, foi a primeira vez que me chamaram a atenção do tipo, nossa, estão considerando ele como negro. Né? E assim, foi uma das coisas mais... Eu tive que brigar com a escola, e a escola teve que aceitar o cabelo dele do jeito que era. Hoje ele usa, gente, se eu mostrar pra vocês o cabelo dele, gigante. E é briga mesmo para cortar. Mas a escola teve que aceitar, eles pararam de questionar, vamos dizer assim, o cabelo. Mas eu queria pôr, né, porque às vezes a gente acha que, tipo, o cabelo é empoderamento, né, e é o que você falou, às vezes é um problema. Né, de pequeno já é problema. E alguém quer comentar mais alguma coisa? Algum aluno quer falar? Eu posso falar uma parada para contribuir aí, participei, achei, mano, sensacional. Esse rolê de slam, da explicação do Thiago da Marina, cara, puta, muito louco mesmo. A oportunidade que vocês estão tendo de ter esse conteúdo é ímpar, tá ligado? Porque a gente ainda tá, sabe, engateando tratar muito desse assunto. E muito mesmo, sabe? E acho que a gente é uma das primeiras gerações, assim, que tá metendo a cara mesmo e tá lá, tá tomando nas costas, tomando chibatada, mas tá lá, tá trabalhando. Uma parada que eu acho legal que vocês estão trabalhando, e o rap faz muito disso, é justamente como uma ferramenta de aceitação, cara, muito importante, velho. O rap é transformador socialmente, cara. Esses caras, assim, racionais que vieram, tem os caras mais antigos ainda, cara, que vieram da década de 70 e 80, nem se fala. Esses aí, então, mano, tipo, era bandido mesmo, sabe? A sociedade viu os caras como bandido mesmo. E o rap, ele é muito louco porque ele trata muito o que nós somos e para onde vamos. E eu tô falando isso justamente por causa do exemplo de Capão Redondo. Se vocês não sabem, Capão melhorou muito. Não tô falando que é uma Mil Maravilhas, que é um bairro da hora, não sei o quê, mas, cara, ele melhorou muito. E sabe quem fez Capão melhorar? A própria comunidade que mora lá. Não foi política pública, não foi político, não foi polícia, não foi nada. Foi a própria comunidade que ela viu, ela sentiu, ela estudou, ela refletiu e falou, mano, vamos parar com isso e vamos fazer nós por nós. E a voz dos Racionais é extremamente importante, cara, com isso. Capão deixou de ser o lugar mais violento do mundo. Mano, só pra vocês terem uma ideia, tipo, era fim da guerra do Iraque, tá ligado? E Capão era o lugar mais perigoso do mundo. Sabe, e o que eu coloquei no chat, o próprio Estado, ele era o praticador, e assim, ele ainda é o praticador do genocídio desse povo, tá ligado? O próprio Estado extirpa a vida dessa galera, ele não tá preocupado com isso. Vocês podem ver que quando se confunde alguma coisa, essa confusão gera uma morte, quem é que morre? Um guarda-chuva na mão de alguém vira fuzil na mão de quem? Uma furadeira vira arma na mão de quem? 80 tiros é no carro de quem? Uma criança toma um tiro no meio das costas dentro de uma van. Essa criança tem qual cor de pele, mano? Tá ligado? Então, é muito importante a gente começar a refletir sobre isso, sabe? E saber o nosso local e o que nós vamos fazer com isso. Vamos ficar sentados sem fazer nada? Vamos só engolir? É mais um corpo preto que morre? É mais uma pessoa que não serve para nada? É só mais um número, mais uma estatística? Eu acho muito louco, cara, a gente pensar que a gente tem vários exemplos em outros países que o racismo é mais escancarado do que o nosso, e lá o bagulho pega fogo literalmente, mano. Ou você vai dizer que o Black Lives Matter não teve consequências nessa última eleição? Vocês acompanham, mano. Foi rede social toda estavam lá. Você acha que o Black Lives Matter não mudou o cenário que estava tendo lá num país que o voto não é obrigatório? E sabe o que é mais louco de pensar nisso tudo? O Brasil é o país que tem metade da sua população preta. Metade.
E esses exemplos que eu falei pra vocês acontecem com metade da população. E na moral, mano, era pra esse país estar pegando fogo faz tempo, mano. Sabe, eu não tô incentivando nada, mas, cara, sabe, tem que deixar de ser nulo, tem que deixar de ser... Mano, e começar a ver a Agatha, começar a ver, mano, o seu Jair que tomou vários tiros, começar a ver aquela molecada que foi pisoteada no baile funk. Ai, porque baile funk é proibido. Mano, é normal que dos 15 que morreram, 13 são pretos? Sabe, e a voz ativa disso, mano, vem do rap, vem da reflexão, vem desses trabalhos que esses professores estão fazendo aqui, tá ligado? E é pra todo mundo pensar, seja você preto, seja você branco, seja você pardo, não importa. Sabe, todo mundo aqui é fruto dessa sociedade. Cara, ter essa consciência, eu acho que vai ser a parada que vai começar a trazer a libertação, tá ligado? Libertação pra todos. Sabe, tem que começar a pensar nisso. Certo, gente? Eu acho que o que mais me incomoda, Will, é... os caras usarem falar que no baile funk tem droga, né? E por isso que eles invadiram lá. Na rave de burguês tem o quê? Mano, Jurerê Internacional, cara. Né? Ela é ligada a isso. Você vai em rave, cara, o que tem lá? Né? Tem droga e droga muito pesada, droga importada de tudo quanto é lugar. Você quer droga de qualidade, você vai na rave. Aí eles não invadem isso, né? Uma coisa que eu achei muito significativa para minha trajetória era na ocupação da reitoria. Eu não sabia muito, era do Jardim Fontales, aí eu ocupei a reitoria, eu fui o sexto a entrar na reitoria da USP, e aí eu fiquei, quando eu entrei, eu falei, a gente veio para falar com o cara, né, com a Sueli Vilela, ela não tava, o vice-reitor tava lá, e de repente o cara falou, agora a gente entrou, a gente vai ficar, eu falei, fudeu, a gente vai morrer aqui dentro, eles falaram, não, calma, tá vendo aquela ali, ó, falei, ela é filha do dono da Folha, ela faz ECA, tá vendo aquele ali? Ele é filho de não sei quem da Bandeirantes, tá vendo aquele ali? Aí eu falei, então quer dizer que a polícia não vai entrar aqui? Falou, não, a gente tá na USP, irmão. Porque você tá acostumado a levar tanto... Imagina, eu vou ocupar um negócio e vou apanhar igual um condenado. Né? Imagina, eu ocupo um lugar assim, não tem... Mas lá eles não batem. Então, assim, a gente tem que começar a refletir, né, a perceber que a polícia ela tem um tipo de procedimento com branco e um tipo de procedimento com preto. Um tipo de procedimento com burguês e um tipo de procedimento com pobre. Então, não é o atira primeiro e pergunta depois para todo mundo, é o atira primeiro e pergunta depois para o pobre e para o preto. É muito diferente o tipo de ação que eles fazem para a burguesia. Tanto que a gente ficou 4 meses dentro da reitoria e ninguém ocupou a reitoria, ninguém foi desocupar a gente de lá, a gente saiu porque quis. E eu vou te falar que o último enquadro que eu tomei na minha vida, eu não tomei muitos, vou falar, mas os que eu tomei foram todos bem embaraçosos, sabe? De tomar tapa, de tomar porrada nas partes íntimas, tá ligado? O último enquadro que eu tomei, ele começou, eu tomei, tipo, perto da Engenheiro Caetano Álvares, que é um bairro meio pá aqui da Zona Norte. Aí o cara perguntou onde você mora, eu falei, moro no Jardim São João. Ele, perto do Pitbull, aquele risca-faca, que porra que você tá fazendo aqui, moleque? E eu falei, mano, você tá tirando, tá ligado? Aí ele veio, mano, ele arrancou meus alagador fora, na época que eu usava alagador, ele arrancou, assim, eu tava com vários amigos, só eu que ele embaçou, só em mim ele embaçou, jogou meus alagador fora, falou que isso era coisa de viado, coisa de mulher, não sei o que lá, não sei o que lá, mas, mano, foi ele abrir minha carteira que ele afinou, mano, que ele viu a carteirinha da USP, era o meu primeiro ano que eu tava na faculdade, tio. Tipo, e é foda, né, mano, porque é um bagulho de status, eu sei que eu ascendi socialmente, eu tenho essa noção, que eu ascendi muito. E sabe, é chocante, tá ligado? Que, mano, o Emicida fala um bagulho, mano, que o diploma é uma alforria também, tá ligado? Porque é difícil, mano, é difícil essa galera da quebrada, a galera preta, a galera pobre, chegar nesses espaços, ocupar esses espaços e ter vitória com ele. O exemplo da meritocracia é perfeito, mano. Você pode até chegar na escada, mas às vezes a escada te empurra pra baixo, tá ligado? Cara, e é assim, mano... É muito louco de você perceber, sabe? Como isso tá na mente. E não se esqueçam, gente, eu não tô falando de bobeira ou atacando a polícia. Eu tô atacando o Estado, é o Estado. Você paga o imposto para passar por isso. Sabe? Você faz todas essas questões para passar por isso. Aí você tem que se questionar, mano. Caramba, será que daqui a algum tempo eu vou passar por isso de novo? Ou sei lá, será que eu vou me chocar quando o meu amigo passar por isso? Qual que é meu lugar nessa sociedade? Eu vou me rebelar? Eu vou ser contra ou só vai ser mais um número, uma estatística? É muito louco a gente parar para pensar disso, mano. Como essas coisas ainda estão intrínsecas em 2020.
A gente tá em 2000, eu sempre troco ideia com meus alunos, mano, a gente tá quase com os carros voando, tio. Mas mesmo assim, a gente não se liberta desse grilhão, mano. Esse grilhão ainda tá acorrentando metade desse país. E fora outra coisa, né, Will? A gente descobriu agora um crime novo, que é o estupro culposo. Isso aí até agora não desceu ainda para mim. Deixa eu voltar no presencial. Alunos, deixa eu voltar no presencial que a gente vai trocar uma ideia, tá ligado? Porra, vai tomar no cu. Estupro culposo é de amargar, velho. Deixa eu só falar uma coisa, né? Acho que a gente já conversou bastante, né? Deixa eu só fechar uma coisa. Por que eu coloquei essa conversa da gente se auto-reconhecer, né? Como negro? Eu acho que tem 2 pontos, né? Se eu sou negro, eu tenho que me reconhecer. Essa é a primeira coisa para a gente quebrar o racismo estrutural que existe. Porque se nem eu me reconhecer como negro, a outra pessoa, ela não vai estar nem aí para mim, não vai estar nem aí para mim, né? Porque a grande coisa do racismo é desconsiderar o negro como ser humano, né? A grande coisa do racismo é esse, ele não é um ser humano igual a mim, né? Então ele não está nem aí para a minha vida, ele não está aí para o que eu penso, para o que eu falo, para o que eu gosto, se eu vou estar vivo ou não. Então é desconsiderar aquela pessoa como ser humano, né? E um segundo ponto, quem não é negro é perceber que tem privilégios, né? Que eu acho isso daí extremamente importante, da gente perceber que a gente tem privilégio. Enquanto a gente não percebe que a gente tem privilégio, a gente mantém o sistema exatamente do jeito que ele está. A gente não evolui, a gente vai continuar naquela escada que joga a gente para baixo, tá? Porque, na verdade, quem está no poder é branco, quem está no poder é rico, quem está no poder é homem, né? Não é mulher, né? Então, se a gente não evolui nisso daí, a gente vai continuar eternamente no mesmo estado que a gente está. Porque quem manda, quem tem o dinheiro, não representa a gente em nenhum momento. Então, nós temos que nos reconhecer como negros, brigar pelos nossos direitos, e quem não é negro e participa dessa luta tem que reconhecer e tem que ir junto, né? Eu acho que é isso que eu tinha para falar, tá bom? Se alguém ainda quiser complementar com alguma coisa, fique à vontade. Pessoal, antes da gente, acho que a gente já está 5h15, né? Já está até passando do nosso horário, mas eu queria falar sobre os próximos passos do nosso cronograma do Islã, tá? Semana que vem seria a live que nós programamos para ser um sarau de poemas de poetas contemporâneos e poetas clássicos que vão falar do racismo. Então, eu convido a todos vocês a trazerem poemas que tragam essa questão sobre tudo que a gente ouviu nessas 2 aulas, na aula do Michel, na aula do Tiago e da Marina, aonde a gente vai buscar na poesia e no rap, a gente pode trazer, a partir de agora, reflexões de autores que nós conhecemos, que vai contribuir para esse nosso momento de reflexão. Então, semana que vem será um sarau de compartilhamento de poemas, cada um pode trazer um poema para compartilhar conosco. Lembra de trazer o nome do autor, tá? Então, quando pegar o poeta, ou quando pegar aí o músico, lembra de pegar quem escreveu a letra, para a gente entender da onde veio esse clamor, da onde veio essa ideia. E na 4ª aula, que vai ser a nossa última aula, nós vamos fazer, então, os nossos poemas autorais. E aí, cada um está convidado a produzir os seus poemas autorais, colocando as suas questões pessoais, ou o que sabe, o que entende sobre racismo. Tá? Então, semana que vem, são os poetas clássicos ou contemporâneos, é um sarau. Na 4ª aula são os nossos poemas autorais, tá? Vamos dividir com todo mundo as nossas ideias.
E aí, se algum professor quiser colocar mais alguma coisa, lembrando que esses poemas vão ser colocados no tópico de arte. Tem um tópico do ensino médio escrito lá, Islã, Eurico, Novembro Negro. Então, você vai colocar os seus poemas autorais lá nesse tópico. Vai valer nota multidisciplinar para todos os professores que estão aqui nessa live. Tá? E aí, se algum professor quiser colocar ainda alguma informação que eu esqueci de dar. Não? Eu acho que então, só mais importante, só rapidão, assim, aproveitando, né, que a gente está no final de semana de eleição, né, e essa molecada, não sei se eles já têm os títulos, pensem nos representantes que vocês votam, se eles representam tudo que a gente falou, o que vocês acreditam, pensem com consciência, porque é na prefeitura que impacta na nossa vida, tá? Mas, né, enfim, só uma coisa de geografia, gente. É isso. Os outros professores querem colocar mais alguma coisa? Então, gente, a gente se vê semana que vem. Lembrem de separar os poemas para vir compartilhar com a gente na semana que vem, ok? A Marina já separou dela. Eu quero só agradecer, tá? A oportunidade de falar um pouquinho, de explanar um pouquinho, de falar um pouquinho da minha vivência, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado, todo mundo. A gente se vê semana que vem. Obrigado, Thiago, Marina, Michel, todo mundo que tá aí. Valeu pela presença. E a gente se vê semana que vem, tá? Beijos. Beijo, até mais. Beijos. Eu vou pegar o chão.